E se eu te dissesse que existe um monumento mais antigo que Stonehenge, mais antigo que as pirâmides, e que foi construído quando, oficialmente, a humanidade ainda nem sabia plantar? Hoje eu vou analisar Göbekli Tepe como se fosse um projeto de engenharia. Göbekli Tepe fica no sudeste da Turquia, próximo da atual cidade de Şanlıurfa. Ele foi descoberto nos anos 1990 e datado em aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Isso coloca essa construção com mais de 11.500 anos de idade. Agora o ponto-chave. Nesse período, segundo o consenso arqueológico, as populações humanas eram basicamente caçadoras-coletoras, sem agricultura estruturada, sem cidades, sem metalurgia. O sítio é composto por recintos circulares, cada um formado por pilares monumentais de calcário. Muitos desses pilares possuem relevos extremamente detalhados, animais, símbolos e figuras abstratas. Isso não é uma pilha de pedras. Isso é um projeto. Normalmente a pergunta é: como eles fizeram isso? Mas a pergunta mais importante é: que tipo de organização é necessária para isso ser possível? 1. Extração. O primeiro desafio monumental era a obtenção da matéria-prima. Os pilares de Göbekli Tepe não foram montados a partir de blocos menores. Eles foram esculpidos como monólitos, peças únicas, diretamente dos leitos de calcário numulítico que compõem a geologia da região. Esta rocha, embora relativamente macia e trabalhável, apresenta desafios significativos, como veios e fissuras internas. A primeira etapa da engenharia era a seleção. Os construtores precisavam de um conhecimento geológico prático para identificar seções da pedreira que pudessem fornecer um bloco de mais de 5 metros de comprimento sem fraturas comprometedoras. Uma vez selecionado o local, o processo de extração começava, utilizando apenas as ferramentas disponíveis na idade da pedra, talhadeiras de pederneira e percussores de rochas mais duras, como o basalto. O método era meticuloso. Primeiro, eles escavavam uma trincheira ao redor do futuro pilar, definindo seu contorno e isolando-o da rocha circundante. A base, no entanto, permanecia conectada. Para a separação final, a técnica mais provável envolvia o uso de cunhas de madeira. Pequenas fendas eram abertas na base do bloco, onde cunhas de madeira seca eram inseridas. Ao serem molhadas, as cunhas inchavam com uma força tremenda e gradual, exercendo pressão suficiente para fraturar a rocha ao longo da linha desejada, sem o impacto súbito que poderia rachar o pilar. Cada etapa era um risco calculado, um erro de cálculo na força, um veio de calcário não detectado, ou uma fratura inesperada, e semanas ou meses de trabalho árduo de dezenas de pessoas seriam instantaneamente perdidos. A pedreira de Göbekli Tepe está repleta de pilares inacabados, testemunhas silenciosas desses desafios. 2. Transporte. Com o pilar finalmente liberto da pedreira, iniciava-se o que talvez seja o maior desafio logístico de todos: mover um objeto de até 15 toneladas por centenas de metros, em um terreno irregular e inclinado. Vamos ser conservadores e trabalhar com um peso de 15 toneladas. Para mover essa massa colossal, a ausência de tecnologia moderna era total. Sem a roda para transporte de carga, sem animais de tração, como bois ou cavalos, que ainda não haviam sido domesticados para esse fim. E, crucialmente, sem estradas pavimentadas. O terreno era o solo natural, com suas pedras, buracos e declives. A solução era uma combinação de força humana e engenhosidade. O pilar provavelmente era amarrado a um grande trenó de madeira. Para reduzir o atrito, roletes de troncos de árvore eram colocados sob o trenó. Isso exigia uma coreografia complexa. Enquanto dezenas, talvez centenas de pessoas puxavam o trenó com cordas de fibra vegetal, outras equipes trabalhavam incessantemente para mover os roletes da parte de trás para a frente, criando uma esteira rolante primitiva.
Outros ainda preparavam o caminho à frente, removendo obstáculos e talvez até usando água ou argila para lubrificar o percurso. Isso não é apenas força bruta, é um sistema logístico complexo, que exige planejamento, comunicação e uma liderança clara. 3. Ereção vertical. Após a jornada exaustiva da pedreira até o local da construção, o desafio final era erguer o pilar. Colocar uma estrutura de 15 toneladas e 5 metros de altura na posição vertical é uma operação de altíssimo risco, onde a física é implacável. A hipótese mais aceita envolve a construção de uma rampa de terra e cascalho. O pilar era arrastado pela rampa até que sua base ficasse posicionada diretamente sobre o encaixe previamente preparado no chão. Este encaixe não era um simples buraco. Era uma base de fundação cuidadosamente preparada para garantir estabilidade. A partir daí, a operação se tornava um delicado exercício de controle. Usando uma combinação de alavancas, cordas e força humana, o pilar era lentamente pivotado para dentro do buraco. O ponto crítico era o controle do centro de massa. Se o pilar tombasse rápido demais, ou para o lado errado, ele poderia se estilhaçar ou esmagar alguém. Equipes de pessoas, usando cordas como guias, controlavam a velocidade da descida, enquanto outras usavam postes de madeira como escoras para garantir que o movimento fosse apenas na direção vertical. Uma vez que o pilar estivesse na vertical e perfeitamente encaixado em sua base, o espaço ao redor era preenchido com terra e pedras, compactadas para criar um preenchimento estrutural que garantiria sua estabilidade por milênios. Cada um desses pilares é um testemunho de um processo repetível, padronizado e executado com precisão. Não é sorte, não é força bruta. É método, conhecimento e organização. Um detalhe quase nunca comentado: os pilares seguem um padrão geométrico. Proporções semelhantes, formato em T, repetido posicionamento simétrico nos recintos. Traduza para a linguagem moderna. Isso indica modelo mental de projeto, repetição de solução, transferência de conhecimento. Em termos atuais, isso é um template arquitetural. E aqui, a análise da engenharia e da logística do local nos leva a uma conclusão que desafia décadas de conhecimento histórico estabelecido. Para entender o impacto de Göbekli Tepe, precisamos primeiro observar não o que está lá, mas o que está faltando. Göbekli Tepe não é cercado por uma cidade. Não há vestígios claros de habitação permanente no entorno imediato. As escavações extensivas na área ao redor dos recintos não revelaram as estruturas domésticas, os poços de lixo ou os cemitérios que esperaríamos de uma população sedentária que vivesse e trabalhasse ali por gerações. A evidência aponta para uma ausência gritante de vida cotidiana em larga escala. Ou seja, as pessoas se deslocavam até ali especificamente para construir e para se reunir. Eram grupos de caçadores-coletores, nômades ou seminômades, que viajavam dezenas, talvez centenas de quilômetros. Eles não viviam lá, mas investiram um esforço monumental no local. Isso implica um nível de organização social, comunicação e propósito compartilhado que, até então, era considerado impossível para sociedades pré-agrícolas. E aqui entra a frase forte, a inversão que abala os alicerces da pré-história. Isso inverte completamente a ordem clássica da civilização. A teoria tradicional, ensinada por mais de um século, segue uma lógica linear e aparentemente irrefutável. Primeiro, a invenção da agricultura permitiu que os humanos se estabelecessem, criando um excedente de comida. Esse excedente sustentou o crescimento de vilas e, eventualmente, cidades. Somente com a estabilidade e a mão de obra liberada pelas cidades, a humanidade pôde se dedicar a projetos complexos como a construção de grandes monumentos. A ordem era agricultura, que leva a cidades, que por sua vez permitem a construção de monumentos. Göbekli Tepe vira essa equação de cabeça para baixo.
A evidência aqui sugere uma nova sequência. A necessidade de construir um monumento monumental impulsionou a organização social. Essa organização, por sua vez, pode ter sido o catalisador que tornou a sedentarização e, eventualmente, a agricultura, não apenas possíveis, mas necessárias para sustentar tais encontros e projetos. A ordem que Göbekli sugere é monumento, levando a organização social, que leva à sedentarização. A religião ou a necessidade de um centro comum pode ter sido o motor da civilização, e não sua consequência. Em algum momento, os próprios construtores enterraram deliberadamente os recintos. Não colapso natural, não abandono progressivo, soterramento intencional, engenharia social. Isso exige planejamento coletivo, decisão cultural central, mobilização de mão de obra. É quase um decommissioning de infraestrutura. Sim, esse paralelo fica excelente para o teu público técnico. O que realmente sabemos e o que não sabemos. Seja muito honesto aqui. Isso dá credibilidade enorme. Mas sabemos algo fundamental. Não era uma sociedade simples. Ao final da nossa análise, a lição mais profunda de Göbekli Tepe talvez não esteja na pedra, mas nas pessoas. O sítio demonstra, de forma conclusiva, que a engenharia complexa não nasce da tecnologia avançada, mas sim de um princípio muito mais fundamental e humano: a organização. Antes que a roda ou a metalurgia fossem inventadas, antes mesmo da escrita registrar seus planos, uma sociedade de caçadores-coletores conseguiu o que parecia impossível. Eles nos mostraram que os verdadeiros pilares de qualquer grande construção são abstratos. Existia coordenação em uma escala massiva, sincronizando o trabalho de centenas, talvez milhares de pessoas, não por dias, mas por gerações. Existia planejamento meticuloso, desde a seleção da matéria-prima na pedreira até a sequência exata de montagem de cada recinto. Existia um processo definido, um método padronizado que permitia que cada pilar em T fosse replicado com precisão, garantindo a integridade estrutural e a consistência estética do projeto. E, acima de tudo, existia uma visão de longo prazo, uma crença compartilhada tão poderosa que motivou um esforço contínuo por séculos. Esses são os fundamentos da gestão de projetos moderna, manifestados há 12 milênios. Göbekli Tepe é um monumento à capacidade humana de colaborar, de transformar uma visão coletiva em realidade monumental, usando apenas a força dos músculos, a inteligência e a cooperação. Na próxima parte de Arquiteturas Impossíveis, nossa jornada nos levará a outra estrutura enigmática, onde o desafio talvez não resida na engenharia da construção, mas sim na engenharia da nossa própria compreensão.